aí, beleza? A gente sabe que a máscara atrapalha um pouco para pedalar, principalmente na subida ou quando a gente dá aquela forçadinha maior no treino. Aí vem na mente aquele questionamento: será que eu preciso mesmo usar máscara para pedalar? Será que faz mal ficar inalando aquele ar que eu tô ali exalando? Será que eu não devia estar sem máscara para usar a bicicleta ou para fazer meu exercício para ter um resultado melhor? Para não ficar no achismo, a gente convidou um especialista em medicina esportiva para esclarecer o assunto para a gente. E não é só um médico qualquer que veio dar lição de moral em ciclista. Ele pratica corrida de rua, faz algumas trilhas de bike e tem praticado exercício físico nesses tempos de pandemia, e sabe muito bem como é usar a máscara para fazer essas atividades. Nosso convidado é o Dr. Samuel Lopes. Ele é especialista em trauma do esporte, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Ortopedia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, além de ser chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Bem-vindo, Dr. Samuel. Mas espera aí, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e presta atenção nessa entrevista. Bom, Dr. Samuel, bem-vindo ao Vadbike. Eu queria que você começasse contando pra gente qual a sua especialidade e qual que é o seu foco de atuação dentro dessa área esportiva. Vamos lá, William. Primeiro aí, obrigado pelo convite. É um tema super interessante falar da bike. O Vadbike é uma entidade muito bacana. Sou o Dr. Samuel Lopes, eu sou ortopedista, sou médico formado aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou ortopedista, sou cirurgião de joelho e eu atuo muito com trauma do esporte também e com lesões relacionadas ao esporte. Então isso acaba unindo tanto a profissão quanto o prazer. Eu sou entusiasta de esporte, pratico diversos aí desde criança. Então é isso que me motiva, poder unir a ortopedia, a cirurgia do joelho e as lesões do esporte e a prevenção das lesões também. Me conta uma coisa, é preciso mesmo usar a máscara para andar de bicicleta? Porque ela atrapalha um pouco nas subidas, ou quando a gente tá treinando e resolve fazer um esforço um pouco maior. Mesmo assim, é importante usar a máscara? Vamos lá, William, excelente pergunta. Então, primeira coisa, né, entender que fazer atividade física é fundamental. Acho que esse é um ponto importante para a gente tocar. A bike hoje, ela é uma maneira da gente ir para a rua, fazer uma atividade outdoor, então não se expor aos locais mais confinados, que é o principal ponto aí, primeiro ponto de prevenção do coronavírus. Então, a gente não pode deixar baixar a guarda na proteção. E o isolamento social ainda é uma ferramenta importante. E para quem vai andar de bicicleta, tem que buscar as maneiras de se proteger. Uma delas é a máscara, porque ela de fato cria uma barreira entre a via aérea da pessoa que está andando de bicicleta, que está fazendo atividade física, e quem está na rua. E se proteger também da pessoa que está na rua. Então, quando você está próximo a alguém e você está expirando, exalando o seu ar para o exterior, ou está inalando o que está no meio ambiente, e se você está próximo de alguém, você está sob esse risco. Então, a máscara gera-se uma barreira física para a entrada ou saída do vírus, né, para o meio ambiente. Então, ela protege. Existem diversos tipos de máscara, algumas com maior eficácia, outras com menor, mas todas elas, mesmo as mais simples, como as de pano, geram uma proteção sim. E existe um outro ponto que a gente tem que lembrar, que é a obrigatoriedade do uso da máscara. Hoje ela é lei em todos os lugares do Brasil. Não me recordo de nenhum lugar que fale que você pode ir na rua sem usar máscara. Então, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Minas, seja no Norte, no Sul, é obrigado usar máscaras quando você está no ambiente público. Então, diante disso, primeiro ponto, usar máscara, é obrigado. E segundo, protege sim. Então, tem que usar para andar de bicicleta. Legal. Agora, uma outra pergunta assim, que é muito comum, que eu vejo nos comentários lá do nosso site, da nossa página do Facebook, do YouTube também, gente que questiona assim, poxa, mas eu tenho uma alimentação boa, eu tenho uma saúde boa, eu não parei de praticar exercício, então eu devo ter uma imunidade legal e eu acho que eu não vou pegar esse vírus aí, mesmo assim eu devo usar. De novo, a gente vai falar, primeiro, é obrigado. E em segundo lugar, a gente está lidando com um vírus novo, que a gente não sabe exatamente, com toda exatidão, o perfil de agressividade. Então, falavam no começo que era só para idoso, e a gente conheceu pessoas jovens morrendo. É só para pessoas que têm alguma comorbidade, hipertensão, um problema cardíaco.
A gente começou a ver pessoas que não tinham essas comorbidades, só paciente com obesidade. A gente começou a ver jovens que não tinham comorbidades morrendo. Então, ser saudável, ter uma imunidade melhor, alimentar-se bem, fazer atividade física, isso melhora, sim, e protege as pessoas de qualquer doença. E, claro, do coronavírus não seria diferente. Daí a dizer que a pessoa está isenta do risco por ter uma imunidade ou uma saúde melhor, não, isso não procede. Então a gente tem que usar, sim, as maneiras que a gente tem para se proteger, e uma delas é a máscara, em especial quando a gente está em ambientes abertos ou em contato com outras pessoas, ou seja, quando a gente não está de fato isolado, a máscara é uma proteção que a gente tem que lançar mão quando está nesses ambientes. Quer dizer, mesmo se a pessoa tem uma imunidade legal, uma saúde de ferro, tá? Aquela pessoa que nunca fica doente, o cara é vegetariano, se cuida bem, tudo, mesmo assim ele precisa se cuidar. Tem que usar, porque os padrões de contaminação do coronavírus, eles variam. Então a gente observa casos que fogem desse perfil de maior risco, de pessoas com mais comorbidades, de mais idosos. Então, tem pessoas que a gente não consegue identificar exatamente por que adoeceram, ou mesmo porque vieram a óbito, e a gente tem casos assim. Então tem que usar sim a máscara, porque a pessoa está sim em risco, mesmo tendo uma saúde boa, uma imunidade boa. Claro, comparativamente em menor grau, em menor risco, em menor frequência, mas está sim. E ainda tem aquele ponto do assintomático, né? Então a pessoa pode, ela tem uma resposta imunológica boa à Covid, ela não está manifestando nada, mas ela está contaminada e está passando para outras pessoas, inclusive familiares. Exatamente. E a gente tem visto aí pessoas às vezes que falam, um parente mais idoso que não sai de casa, está isolado há não tem quantos meses e ficou doente. Como é que ficou doente? Alguém que levou a doença para casa. E quem que é essa pessoa? É alguém que está indo à rua, que está se expondo, não de maneira deliberada ou de propósito, às vezes até se cuidando, mas ela se expõe e acaba se contaminando, fica assintomática e pode levar o vírus para dentro de casa e contaminar um parente, um amigo que tem algum contato com essa pessoa. E até mesmo, né, Willy, que a pessoa que se contamina, existe um período de incubação também, que às vezes a pessoa vai apresentar algum tipo de sintoma alguns dias depois. Então, às vezes, nesse período ela já está ali contaminada, ela já pode estar contaminando outros, mas ainda não começou a manifestar sintomas, então, ou seja, ela nem sabe que tem. E aquela pessoa que já teve a Covid, já passou aquele período de quarentena ali dos 15 dias, que é o de praxe, essa pessoa, mesmo assim, ela precisa usar máscara? A gente não tem uma resposta ainda definitiva em termos de base científica se existe uma chance de reinfecção. A gente tem alguns relatos, principalmente ali da Ásia, com os países onde a pandemia começou. Então, de novo, vale a pena se prevenir? Vale, não custa nada usar uma máscara e se proteger um pouco mais e ficar com uma chance menor de ter um problema de saúde. E, de novo, se você vai estar na rua, você vai estar se expondo, você vai estar expondo outras pessoas, eu acho que é até uma questão de respeito ao próximo e de educação que você use a máscara num ambiente onde todos devem usar a máscara. Não é porque eu já tive, eu estou imune, eu não vou contaminar ninguém, que eu posso dar um exemplo de não usar a máscara. Acho que às vezes a gente pode até passar um recado errado para as pessoas, olha, mas a pessoa está sem máscara, então por que eu preciso usar? Acho que é uma questão até de respeito ao próximo. E a bike tem muito isso, né? A gente tem essa questão de comunidade na bike, de respeito, e a máscara acho que denota isso também. É uma coisa, inclusive, que eu costumo dizer lá na nossa página do Facebook, poxa, mesmo que você não acredite na máscara, use por respeito, por educação, né? As outras pessoas que estão ali, que elas vão se sentir mal de você estar ali sem máscara perto delas. Então, pelo menos por educação e por respeito, use. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar, quando a gente transpira muito, a máscara começa a ficar molhada. Você faz corrida de rua, com você o problema deve ser ainda maior, porque a gente de bicicleta ainda o ventinho no rosto dá uma secada. Mesmo assim, com o tempo ela vai ficando úmida. E aí o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente continua com aquela máscara, troca, qual que é o ideal? Excelente pergunta. E aí até para entender, as máscaras têm diferentes graus de efetividade. Tá? Então a máscara de pano tem que falar em torno de 30% a 40% de efetividade de proteção. Já quando você fala de uma máscara cirúrgica, que é a N95, é de 95%, quase 98% aí de proteção. Mas a máscara úmida ou a máscara molhada perde efetividade, de fato.
Eu corro, quando eu vou para a rua, eu levo 2 máscaras. Que chega, ainda mais no dia que eu faço uma corrida mais longa, só pego um dia mais quente, e eu suo muito, a máscara fica muito molhada. Então, essas máscaras, às vezes, que não absorvem tanta umidade, a gente tem que tentar prevenir. A máscara de pano é a que fica mais encharcada. Então, esse cuidado é uma dica. Às vezes, usar uma máscara de TNT ou buscar uma máscara mais com tecido mais leve, que não fique tão encharcado. E ter mais de uma, se possível 2 ou 3. Se for um treino muito longo, encharcou, troca de máscara, tira, guarda aquela, jogue no lixo, né? Tem muita gente às vezes joga a máscara no chão, às vezes a gente vê umas máscaras pelo caminho. E troque, tem a outra, porque a máscara molhada perde efetividade, então tem que trocar a máscara. Para num cantinho onde não tem ninguém, não viu que está mais tranquilo naquele ponto, é hora de você trocar a máscara, de repente toma uma água, tem gente que fica mais cansado quando corre, quando faz atividade com máscara, aí um pouquinho, está tranquilo, troca de máscara e continua com a máscara seca. Legal. Uma outra pergunta é um ponto mais polêmico. É verdade que ficar respirando dentro da máscara, respirando aquele CO2, faz mal para a saúde? Tem gente até que acredita que acidifica o sangue. O que a gente sabe sobre isso na medicina? Vamos lá, a gente vê que a máscara interfere um pouquinho sim no rendimento e na questão da troca gasosa. E aí por quê? Existe uma questão física que é uma barreira. A gente coloca aqui, então hoje eu estou aqui respirando, não tem nada para que eu exale o ar do meu pulmão para fora e para que eu inspire o oxigênio para dentro do meu pulmão. Se eu coloco a máscara, eu gero uma barreira e eu tenho que automaticamente fazer mais força para jogar esse ar para fora ou para inalar o oxigênio. Então eu já gero um desgaste um pouco maior, eu já canso mais ao longo da atividade, e isso é onde às vezes prejudica um pouco mais o rendimento. Da mesma maneira, se eu faço uma atividade por um período muito prolongado, além de gerar essa fadiga mais cedo, eu posso reter um pouquinho de CO2, de gás carbônico, na máscara. Mas isso não é aquela coisa de correr 10, 15, 20 minutos, andei de bike ali 40 minutos e já estou com CO2 e vou ficar com narcose, vou ficar com tonteira, muito mais cansado. Não, isso é para atividades assim, por um período prolongado, com uma exigência muito maior, e aí sim, agora a ponto de acidificar o sangue, ainda não vi nada assim, a respeito em termos de trabalhos que mostrem isso. Mas essa questão da respiração, sim, mas só para aquelas atividades muito intensas ou muito prolongadas. Então, para atividade cotidiana, não vejo assim esses motivos para a gente se preocupar. E como a grande maioria das pessoas não tem uma demanda tão intensa a esse ponto, acho que a gente pode tirar essa preocupação e essa desculpa de achar assim, não vou usar máscara porque vai acidificar o meu sangue, ou reter muito gás carbônico, posso desmaiar. Não acho que é por aí. É diferente quando a gente fala de rendimento para quem quer fazer uma prova, quer fazer uma corrida mais intensa, quer andar de bike por um período, quer fazer uma trilha muito pesada. Agora, para situações cotidianas, isso não vai ser impeditivo, não. Tá, e se eu estiver pedalando e ficou muito ruim o meu fôlego, nem que seja por uma questão um pouco psicológica, a máscara me incomoda, ali eu começo a ficar preocupado com aquilo, fico sem fôlego, ou peguei uma subida mais forte no caminho do trabalho de bicicleta e perdi o fôlego porque eu não consegui ventilar o suficiente, ou porque eu tô treinando meio pesado, o que eu faço se eu começar a perder o fôlego? Se eu tiver com a máscara, eu posso tirar ela para dar uma respirada? O que a gente faz? Pode, com certeza. A atividade física tem que ser prazerosa, em primeiro lugar, e não oferecer riscos. E a pessoa tem que entender também, tem muita gente que está começando a andar de bike hoje, a bike está num boom aí gigantesco, e a gente tem visto pessoas, vou pedalar com meu amigo. E aí o seu amigo já pedala há 5 anos, faz trilhas aí de pesadas, pega o morro, horas e horas, e às vezes a pessoa quer acompanhar o amigo. Vai chegar no meio e vai quebrar. Então, o problema às vezes não é a máscara, e sim o condicionamento. Mas chegou naquele ponto, tô cansado. Cara, tá num lugar tranquilo, não tá aquele aglomerado de gente, tira a máscara, descansa um pouquinho. Dá até para fazer um pouco do pedal sem a máscara, para recuperar, para voltar a se sentir mais confortável. Mas chegou num ponto, é a parada da bike, é a parada da foto, é a parada da água, é o fim do pedal, coloca a máscara, é onde você vai estar mais próximo das pessoas de novo. Mas de repente você está numa trilha sozinho, só você. Cara, tira a máscara, descansa um pouco. Tem gente até que orienta. O importante é o isolamento social.
Se eu estou fazendo uma trilha no lugar que eu estou sozinho, eu estou na BR, às vezes fazendo um pedal mais longo de speed, cara, pode ficar tranquilo, vai sem máscara. Mas está num ponto onde você vai cruzar com pessoas, vai ter que socializar, vai estar próximo, a máscara é uma proteção importante. Mas um pouquinho ali para tomar uma água, fazer um lanche, ou respirar um pouquinho quando está muito cansado e desconfortável, não vai fazer problema. Mas numa ciclovia, por exemplo, que eu estou passando e tem pessoas passando em outra direção, aí é importante usar. Aí tem que usar. Aí tem porque você está cruzando. E existe um outro detalhe, né? Porque quando a gente fala do uso da máscara, se eu estou parado e eu tenho isolamento de 1 metro, eu estou mais seguro. Quando eu estou na bike, a dispersão dos perdigotos, ou seja, do que a gente exala na respiração, se eu estou sem máscara, e de bicicleta pela velocidade, eu aumento o raio em que eu espalho esses resíduos da respiração. Então a gente tem que estar de máscara assim. E às vezes você sabe que a pessoa passa às vezes mais ofegante, respira de uma maneira mais tosse, até outros hábitos aí de higiene que as pessoas têm durante a atividade física, né? E então a pessoa está o tempo todo jogando isso para o ar. Então a máscara é importante sim. E se você está na ciclovia, igual São Paulo tem muito, e você vai para o trabalho, você está ali, passa um, passa outro, às vezes a pessoa passa do seu lado ou você passa para alguém. Então a proximidade é muito grande. E se você cruza também. Então tem que ter máscara, tem que usar. É importante uma proteção individual para quem está pedalando. Além de proteger o outro e respeitar o outro, é uma proteção para si. Então é importante sim. Agora, uma outra coisa que era legal comentar é que você faz corrida de rua. E como é para você, então, usar máscara na corrida de rua? Quer dizer, você não tá falando só por falar, tem um médico aí que resolveu vir dar conselho. Não, o cara usa também a máscara para praticar exercício, fica ofegante com ela transpira na cara dele. Então, como que é essa sua experiência aí de praticar exercício e de usar a máscara? Vamos lá. E é legal, porque não vale aquilo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí até uma passagem, teve um dia eu estava correndo, eu corro e eu pedalo. Eu estava correndo aqui num lugar em Juiz de Fora, onde eu moro. E aí passou um amigo meu sem máscara. Pô, você tá de máscara, né? Eu falei, Céu, tem que estar, né? Ele falou assim, realmente, né? Todo mundo te conhece e te vê de máscara. Mas mais do que isso, desde o começo, eu fiquei muito tempo sem fazer atividade física na rua. Então eu fiquei sem correr aí, acho que uns 4 meses, de fevereiro até junho. Eu voltei a pedalar mais ou menos em maio, trilha sozinho. E aí, quando eu comecei a testar quais máscaras eu me adaptava melhor. Porque eu falei, cara, é obrigatório usar máscara. Eu sou uma pessoa que falo para as pessoas usar máscara, eu tenho que me expor com segurança e dar um exemplo também, além de tudo, e me proteger. Eu comecei a testar máscaras. Eu corri um dia com a máscara de pano, foi muito ruim. Porque além dela encharcar muito rápido, ela ficou grudando na minha boca, ela fica desconfortável. Corri com a máscara de TNT, aí foi mais leve, foi mais confortável, fiquei bem com ela. Depois eu troquei por uma Airknit, ou Airknight, né, dependendo de como as pessoas falam, que é uma máscara de tecido sem costura, que eu acho que é a mais confortável, é a que eu uso mais aí para correr, e eventualmente a de TNT. Então são as máscaras que eu uso. Para bike eu uso essa máscara que quando eu consigo proteger um pouquinho mais, assim, para usar com óculos, dá para usar. Eu só abaixo um pouquinho o óculos para que eu tenha saída de ar, para que não fique embaçando. Tem alguns anti-embaçantes que você pode usar também no óculos para diminuir essa sensação do fog ali, que é ruim, né? E o óculos é uma proteção para quem anda de bike também. Eu gosto de andar de bike, mas quando eu estou na trilha. Então, para pedalar e para correr, eu estou sempre de máscara. Tá? E a minha experiência é essa. E até pelo relato, muita gente interagiu comigo, conversando, qual máscara que é melhor? A grande maioria se sente confortável com as máscaras de TNT, tá? E eu gosto da de TNT ou a Airknit, que é essa máscara sem costura, que eu acho que funciona super bem também. E sempre mais de uma, sempre levo 2 ou 3 máscaras ali para trocar quando eu preciso. Mas eu não tenho corrido distâncias tão grandes também. Até por ter ficado tanto tempo sem correr, eu estava num processo de preparação para triatlon, para meias maratonas esse ano, e eu parei. Então eu fiquei 4 meses sem correr. Hoje eu não passo de 10 quilômetros quando eu saio para correr. Então, 2 máscaras me atendem bem ao longo desse percurso aí também. Mas sempre de máscara. Então já vou aproveitar, já vou emendar uma outra pergunta.
Aquela pessoa que nem eu ficou meses sem sair de casa e agora vai retomar a atividade física. Eu devo sair que nem um maluco que nem eu fazia antes ou é melhor ir com calma? Qual que é a recomendação aí do especialista? A principal queixa que eu vejo no meu consultório hoje em dia é isso. São pessoas que ficaram muito tempo paradas de atividade. E aí eu falo tanto de pacientes, às vezes, mais idosos, que pioraram as condições de saúde, e os pacientes jovens que faziam atividade física, às vezes o cara que ia para academia, que ia todo dia pegar um peso intenso, ou que fazia o crossfit, fazia os odds lá brincando, e agora está tendo que ir para a rua correr, está tendo que ir para a rua pedalar, e aí começa uma atividade nova, compra a bike, quer começar a acompanhar a galera, e aparecendo com dores. Dores no joelho, dores na coluna, dores no ombro, uma série de coisas, porque por mais que sejam fortes, que tenham um histórico favorável, um condicionamento cardiorrespiratório bom, o corpo não está pronto para a exigência que ele tinha ao longo. Igual você falou assim, fiquei 4 meses sem pedalar igual eu pedalava em 2019 ou no começo de 2020. Então, se você for pedalar com a mesma intensidade, mas a sua capacidade não está mais aqui, a capacidade caiu naturalmente por falta de treino, por ficar mais restrito em casa. Mas se você dá essa carga de exercício, a sua capacidade não aguenta. E aí o seu corpo entra numa faixa, que a gente fala de sobrecarga, com risco de falência e alguma lesão, dores desnecessárias. Então, é progredir gradativamente até chegar naquele patamar prévio em que você estava, e aí sim, poder pedalar, fazer tudo com a mesma intensidade que fazia antes da interrupção pela pandemia, antes do isolamento social. Então, ir com calma, tenha paciência. Eu até falo que a gente está vivendo um período de recomeço, eu falo que é uma pré-temporada para quem é do esporte aí, né? Tem que se preparar para voltar a jogar como antes. Então, essa é a recomendação. Porque eu atendo todo dia pessoas no consultório com dores, porque estão exigindo o corpo de uma maneira diferente. E não são pessoas sedentárias, esse é o ponto. Pessoas que faziam atividade antes, mas que pararam por um período, ou que estão exigindo o corpo de uma maneira diferente. É igual a galera que está comprando bike e andando por aí, a gente tem visto muito aí. Ou quem está correndo também. Agora, uma pergunta pessoal. Você está usando a máscara tal para fazer sua atividade física, para correr, para pedalar, mas você preferia não ter que usar a máscara? Olha só, claro que a gente não queria usar máscara no dia a dia. E olha que eu uso máscara porque eu opero, faço cirurgia, eu fico lá um bom tempo de máscara. Mas se eu pudesse não usar, não usaria. Mas como é obrigatório e me protege, acho que não tem muita essa escolha, né? Você fala que é legal correr de máscara, que não me cansa ao longo da corrida, quando eu faço um treino mais pesado, ou quando está muito quente, dá um certo desconforto, sim. Dá uma sensação de calor. Então, existem algumas alterações, mas acho que é um período de adaptação que a gente tem que vencer, tem que encarar com naturalidade, com aceitação mesmo. Acho que esse é o ponto. Mas falar que é gostoso, que é confortável, não. E que vai gerar um benefício lá na frente, não. Mas está me protegendo hoje, então é importante. Tem coisa que a gente não pode escolher, né? É um esforço que a gente faz agora para poder continuar fazendo isso depois, né? E aí é um detalhe, porque imagina se você fica doente. Aí você fala, poxa, por que eu fui pedalar sem máscara? E aí você vai ver o tanto que você perde, o quanto que a doença pode te debilitar. Pode ser só uma gripezinha? Pode. Mas pode ser algo que debilita, que deixa de cama, que te deixa fraco, que te deixa aí sem fazer suas atividades físicas por um bom tempo, que te deixa isolado da família, te deixa sem trabalhar, te restringe pra caramba, por conta de, às vezes, uma proteção que você poderia ter feito, que é usar máscara. Que é o que a gente tem, né? É isso aí. Bom, obrigado pela sua participação. Agora queria que você deixasse uma mensagem aí de encerramento, um conselho, um comentário, alguma coisa aí para os nossos espectadores. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí, William, Bad Bike. Agora, o recado faça atividade física. Eu acho que se a pandemia trouxe algo para a gente repensar sobre as nossas vidas, são a importância para o autocuidado, pela busca por mais saúde, por mais imunidade. E isso passa pelos nossos hábitos, por manter-se saudável mentalmente, buscar atividades que te deem prazer, mas ao mesmo tempo alimentar-se bem diariamente, não é fazer dieta para perder um pouquinho de peso e depois relaxar, fazer atividade física regular.
E a atividade física é um santo remédio, melhora o humor, melhora a imunidade, melhora o sono, melhora a disposição. Então, fazer atividade física e cuidar de você. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento de reflexão para aprender algo de bom para a gente, independente de todos os questionamentos, de todas as dificuldades que o momento gera para a gente. Mas para que a gente saia melhor, saia mais saudável e fique aí com a imunidade melhor, com uma maneira mais positiva e um corpo mais pronto para enfrentar todas as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E se precisar, conversa com a gente, procura ajuda, a gente troca uma ideia e vamos junto aí. Legal, deixa o contato do seu canal aí, você tem Insta, tem canal no YouTube, conta pra gente. Vamos lá, tem os dois, então o Instagram é @drsamuellopes. É o meu Instagram, me acha lá fácil, pode trocar ideia, mandar direct, chamar, qualquer coisa. E tem o canal do YouTube também, que é Dr. Samuel Lopes. É só me achar lá também. E vai ter muita coisa legal para a gente poder conversar. E fiquem à vontade para falar qualquer coisa que quiser sobre medicina, ortopedia, saúde, esporte, bicicleta, corrida. Vai ser um prazer poder conversar com todos vocês aí. Legal, doutor Samuel. Muito obrigado pela sua participação. E sempre que puder, vá de bike. Com certeza. Isso é um desafio, uma proposta para mim agora começar a trabalhar de bike. Então, estou me organizando aqui para tentar incorporar na rotina também. E vamos de bike. Obrigadão, William. Obrigado.